Então, domingo passado, vocês estudaram sobre a segunda parte do ministério de quem? De Elias, não foi? Cadê os irmãos? Foi ou não foi? A gente tem dito que estudo é o quê? É uma edificação, né? Ele é construtivo, não é isso? Então, domingo passado, vocês estudaram sobre um profeta. Domingo retrasado também. Então, qual foi esse estudo? O que esse estudo, domingo passado, né, trouxe edificação para a minha vida, de tal forma que eu aplicasse durante a semana e crescesse. Como domingo aqui a gente aprendeu. Então, domingo passado a gente estudou sobre o profeta Elias, não foi, irmãos? Foi ou não foi? Eliseu. Então, vocês estudaram sobre o profeta Eliseu, né? O segundo ministério deles. Eliseu 1 e Eliseu 2, não é que tem dois Eliseus, né? Que o autor dividiu a lição em duas, então Ministério 1 e Ministério 2. Domingo passado, o irmão José está aqui falando sobre o Ministério 2 de Eliseu. E onde a gente está, para a gente situar na história? Lembra que eu falei a vocês? A gente está vendo sobre reino do norte e reino do sul, reino aqui de Israel dividido. E ora o autor vai falar sobre rei do reino do norte, ora rei do reino do sul. E aí tem reino do norte e reino do sul. Quem sabe aqui a gente já falou sobre isso, né? Por que essa divisão? Por que ficou reino do norte, por que ficou reino do sul? Vamos lá. Por quê? Na verdade, começou justamente com Salomão, ter descumprido a lei de Deus, em vez de juízo de Deus, prometendo que haveria ali Deus tiraria o reino das mãos do filho de Salomão, mas não tiraria tudo, né? Ele, filho de Salomão, Roboão, que deu ouvidos aos maus conselhos dos amigos, né? Entregando cargas pesadas ao povo, enquanto Jeroboão se levantou, ficou com a outra parte do reino, isso apenas a tribo de Judá e Benjamim, se juntou a Roboão, e ele houve aquela divisão dos reinos. Então, a gente viu aqui, segundo a Dalila, quem não conhece, é minha filha que está aqui hoje, nos ajudando, né? Vai também compartilhar. Irmão Joel, pode chegar à frente, fica atrás, não. Vocês estão longe, não sei porquê. O irmão Luiz já está ali tomando conta, ali, ó. Não corra, não, tá? Então, a gente sabe que o reino é dividido depois de Salomão. Por isso que a gente está falando reino do norte e reino do sul. É dividido porque, segundo Deus, ele dividiria. Por quê? Segundo a rebeldia de Salomão. Eu falei para vocês, quando eu dei essa lição sobre Salomão, o erro maior de Salomão é não ouvir as instruções bíblicas que era dada ao rei, ou ao sacerdote, ao levita, que ele tinha que ter uma cópia da lei e ler diariamente. Isso era uma das orientações do rei, lá em Deuteronômio capítulo 17. Eu falei isso para vocês. Então, como Salomão negligencia isso, ele passa a não ouvir mais a voz de Deus, e dá ouvido às suas mulheres, e é corrompido por outros deuses. E aí Deus, por essa desobediência, divide o reino. Aí é interessante notar, para a gente não perder a linha desse estudo que a gente está tendo no Reino do Norte e no Reino do Sul, por que então Deus divide esse reino? É verdade, o fato, Dalila já narrou aqui, né? Pela desobediência aqui de Salomão, aqui que se tornou uma pessoa prostituta de Deus, né? Se prostituiu, deixando Deus. Ele não deixou, mas adorava também, junto com as suas mulheres, os deuses das mulheres e o Deus de Jeová. E a gente afirma que o nosso Deus é um Deus exclusivista, ele não divide a sua glória com ninguém. E daí a divisão. Mas essa divisão se dá dentro do norte e reino do sul, tem a gente pode dizer assim, uma coisa bem importante aí. Se você ler os textos bíblicos, você vai ver por que Deus divide o reino. Algumas pessoas, já vi até algumas pregações dizendo que o reino foi dividido por briga de tributos. Traz até essa parte de tributo e faz uma aplicação hoje, né, nos dias de hoje. Já vi alguém falando sobre isso. Foi ou não foi? A gente pode dizer isso, né? Foi ou não foi? Porque Deus já tinha profetizado a Aías, não é isso? Aías, e profetizou a Roboão, a Jeroboão, que dividiria o reino. Ele ficaria com 10 e Roboão ficaria com 2, 1 mais o 2, né, que é Judá mais Benjamim. Não é isso? Então, foi da vontade de Deus. A mão de Deus dirigindo a história.
Não simplesmente uma briga de tributos, igual Roboão lá negou a nata da elite, né? Não só de Israel toda, foi a Roboão pedindo aliviamento do quê? Da carga tributária, não é isso? Alivia. E ali, por esse texto, alguém pega assim, então foi briga de tributo, que ele não aliviou os tributos, e aí o povo não queria seguir mais a casa de Davi, foi seguir a casa de Jeroboão. Se revoltaram até dizer, que temos nós com a casa de Davi? E foram embora e deixaram lá Roboão sozinho. Alguém tem esse motivo? Tem. Mas o motivo maior foi o quê? É a intervenção divina. Porque Deus falou a Elias que dividiria, e assim foi, dividiu. Agora, se Deus usa, né, desse artifício para com a nata da elite de Israel, para se rebelar, olhar para a carga tributária, porque a gente sabe que Salomão, o texto fala que Deus deu paz por todos os lados, então não havia reclamações ali da elite. Ela se dá depois, no seu filho. É claro que ali a elite também ela é corrompida por algumas nações em volta, né, ou influenciada, porque o tributo era cobrado não só de Israel, mas nas nações em voltas. Então a gente vê isso, então usa desse artifício. Mas Deus divide e sabe por que essa divisão. Nessa divisão do Reino do Sul tem uma coisa interessante. O que é interessante? Deus falou o quê? Que dividiria, mas seria fiel a quem? Ele nomeia um rei, quem era? E quem era esse rei? Que Deus falou a ele, ó, eu vou dividir, mas não de todo, porque para que a promessa dele sobre um rei, quem é esse rei? Davi. Ele não prometeu a Davi que não faltaria sucessor no seu trono? Então, essa promessa ela vai se estender. Por quê? Porque dessa promessa, a gente vê de Gênesis 3,15 para cá, essa profecia ela vem se cumprindo ao longo da história. Porque ela vai se dar lá em Jesus. A gente falei sobre isso já para vocês. Então, a gente vê as mãos de Deus dirigindo a história. E aqui vai preservar Judá, porque Judá é da onde saía a linhagem real. Lembram disso? O único que não começou com Benjamim, tá lá, que era o Saul. Lembra? Mas depois Davi pega essa linhagem, vem de Judá, aí ela toda vai se perpetuando até da onde vai sair a geração de Jesus. Então, a gente não pode perder esse fio de meada. Deus preserva essa tribo. Mas a gente vai ver em algumas ocasiões a intervenção de quem? A gente fala assim, o inimigo está concorrendo com Deus aqui, tentando, né, acabar com essa profecia para mentir as profecias de Deus, dizer que não era de Deus. Então, toda hora ele vai interpor aqui, nos planos de Deus, para tentar afastar, né, essa promessa de Deus dada a Davi, para que resulte na tribo de Judá e veio para Jesus. Hoje a lição, praticamente, isso vai acontecer aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre Atalia. Quem é Atalia? Quem foi essa mulher? Aqui o texto de 2 Crônicas, capítulo 22, a gente vai ler só do 10 e 12, tá? Quando tem muitos textos, a gente vai ler aí 2 Crônicas 22, do 10 ao 12. Aí aparece essa personagem aí. Então, 2 Crônicas 10 a 12, diz assim, já que o Tiago colocou ali, né, para não deixar ele aí, vou ler ele na... Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda... Olha bem, semente real da casa de Judá. Porém, Jeozabate, né, filha do rei, tomou a Joás, filha de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei, a quem matavam, e o pôs com sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Jeoiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que não o quê? Matou. Esteve com eles escondido na casa de Deus 6 anos, e Atalia reinou sobre a terra. Então, hoje a lição é sobre Atalia. Quem é essa Atalia? De onde surge essa Atalia? Quem é essa Atalia? Filha de quem? Isso, irmão, está bem. Mas como é que ela aparece na história aí? Vamos fazer uma recapitulação. Ela é filha de Acabe. Mas como é que ela entra na tribo de Judá? Se
Acabe era do reino do norte. A gente tá falando, lembra que a gente estudou sobre isso? Acabe era um rei do reino do norte. Mas como é que ela vai entrar aqui para reinar no reino do sul? Da onde aparece? De repente? Casou com Jorão, filho de Josafá, o rei de Judá. Vocês lembram que eu falei sobre isso uma vez, lá no capítulo, acho que segundo Reis, capítulo 18, se eu não me engano, o texto, que fala assim, Josafá era rei que possuía muitas pratas, e aparentou-se com Acabe. Aí eu falei para você, naquela palavra aparentou-se, quer dizer que ele casou o filho dele com a filha de Acabe. Essa que casou com o filho de Josafá, que era Jorão, essa é a filha dele, com a filha de Acabe, é a tal Atalia. É essa aí. Por isso que ela vai entrar na história do reino de Judá. Então, essa história se dá aqui no ano 841, 835 a.C., nesse período aqui. A gente está chegando lá no ano 0, né? Então, nesse período aqui que essa história vai se dar. Então, como é que surge? Lá no capítulo 18:1, eu falei que aparentou-se, né? Então, algumas anotações eu trouxe aqui para poder enriquecer esse conhecimento aqui, né? Então, era a filha do rei Josafá, né? Filho do rei Josafá, que era Jorão, que o irmão acabou de falar, ou Georão, está lá em 2 Crônicas 21, 1 e 3, né? Primogênito, reinou 8 anos. Quem? Esse Georão, né? E era casado com a filha de Acabe, com Jezabel, que o irmão falou ali muito bem, tá? Lá, isso está no texto de 2 Crônicas, capítulo 21, 5 e 6, e o 2 Reis 8, 18. O que mais? O que esse rei fez? Só para os irmãos terem uma ideia. Quem era esse rei Jorão que era casado com Atalia? Foi um rei bom? Não. Foi não? O que ele fez então de ruim? A Bíblia fala sempre assim: e não seguiu ao Senhor, porém seguiu aos reis de Israel. Quando a Bíblia fala isso, peguei o rei de Israel, ele sempre vai apontar para Jeroboão, aquele que trouxe a idolatria para dentro de Israel, que é o reino do norte. Lembra que eu falei a vocês, colocou lá em Dan e Betel, 2 deuses lá, que eram aqueles bezerros para adoração. Começa a corrupção ali. Então, quando a Bíblia relata isso, seu coração andou nos reis de Israel, andou na idolatria, abandonando quem? Alguns autores vão dizer que o povo de todo não se corrompeu, adorava Jeová, mas também adorava os deuses de Baal. Havia uma bagunça dentro do reino do norte. Judá ainda permanecia fiel, mas daqui a pouco os reis, alguns deles, muitos deles, dos 20, eu falei para os irmãos que só alguns dizem 10 reis foram bons, do reino do norte, do reino do sul. Mas para mim 5 só foram bons. Mas alguns reis desses 20 também vão se corromper, vão se aliar ao reino do norte, rei de Israel, e vão se corromper também. Então aqui é uma delas. Então, esse rei foi bom? Vamos só rapidinho ver o que esse rei fez de mal. Um dos seus primeiros atos, de Georão, está lá em 2 Crônicas 21, 4. Logo quando ele assume o reino, olha aí o que ele faz. Tendo Georão assumido o reino do seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns príncipes de Israel. Ó, primeiro ato do cara, né? É o marido de Atalia, esse que casou. Então, o primeiro ato dele, exterminar toda a concorrência. Mata todos os seus irmãos e alguns príncipes de Israel. Já queria ficar dono do poder. O que mais que ele fez? Andou nos caminhos do rei de Israel, como falei para os irmãos, né? E não de seu pai Josafá, reino de Judá. Construiu o quê? Altares idólatras nos montes de Judá, levando o povo a prostituir-se, né? Desviando o povo da onde? De Deus. Olha o versículo 11. 2 Crônicas 21, 11. Também fez altos nos montes de Judá e seduziu habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar Judá. De uma forma que era corrompido o reino do norte, todo mundo seguia lá os baalitas, né, os Baalins, ele queria aqui instituir também esses deuses para cá, numa aliança com os deuses de Israel. Tanto é que o texto fala que ele, de tal forma, corrompeu o povo de Judá, que o povo se desviou de uma forma, descambou aqui para a idolatria. Deus já estava sendo esquecido, Deus Jeová. Malefício desse rei. Quem era esse rei? Marido de Atalia. Guarda isso aí, tá?
E o que mais que a gente vê sobre esse rei? E esse rei, lá já, por ser idólatra, né, matou todos os seus concorrentes, levando o povo à idolatria. No final aqui do ministério de Elias, o profeta, ele manda uma carta, não é pessoalmente, pelo um dos seus moços, a esse rei, advertindo, Deus também é misericordioso, irmãos, apesar desse rei ser o que foi, né, matar toda a concorrência, levar o povo à idolatria, Deus ainda faz uma advertência a ele. Está lá no capítulo 21, a partir do verso 14. Não, 12. Ó. Aí já está a narrativa do autor sobre o que vai acontecer com Jeorão. Então, ó, chegou às mãos uma carta do profeta Elias, que estava escrito: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, porque não andaste no caminho de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste os teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Já está advertindo aí, a carta de Elias, tá? Eis que o Senhor castigará com grande flagelo o teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia a dia, dia por dia, até que saia as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios, né, que estão do lado dos etíopes. Eles subiram a Judá e deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também os seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeocás, o mais moço deles. Agora, depois de tudo isso, o Senhor feriu as suas entranhas, já cumprindo a profecia, feriu as suas entranhas de enfermidade incurável, e aumentando esta dia por dia, ao cabo de 2 anos, saíram as entranhas por causa da enfermidade. Terrível essa doença, hein? E morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Agora, ó, e se foi sem deixar saudade. Olha aí, ó, a perversidade desse rei. Se foi sem deixar saudade, sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro do rei. Então, tu viu que esse rei era terrível. E a gente crê que esse rei foi terrível porque sofria já a influência de quem? De Atalia. E Atalia sofria influência de quem? Dos seus pais, Acabe e Jezabel. A gente sabe quem foram essas pessoas, né? Então, o primeiro ponto que a gente olha aqui, já fazendo uma aplicação, quando a gente olha para os textos aqui, a nossa responsabilidade como pais é criar nossos filhos no caminho do Senhor. Como Provérbio 22, 6 está lá: instrui o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Hoje é dia das mães. Então, mães, olha a responsabilidade aí. Você é ajudadora, formadora de caráter do seu filho. Então, instrua-o no caminho do Senhor. Olha a influência que essa mulher sofreu, né? Passando, influenciando seu marido, pegando dos seus pais, Acabe e Jezabel. E agora, olha a influência. Mais à frente que vai acontecer coisa bem pior. Então, daqui que surge Atalia. Depois da morte de Jeorão aqui, quem vai assumir o reino? O filho dele. E quem é o filho dele? Acasias. Esse reinou quanto tempo? Um ano, irmãos. Aí no capítulo 22 que a gente leu aí, ó. Capítulo 22 de 2 Crônicas. Ó, os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, ó, fizeram o rei Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera dos arábios ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Esse Acasias, como é que ele morre? Foi morto por Jeú. Vocês vão ver isso em outra lição, tá? Que Jeú foi um rei ungido pelo moço de Eliseu e vai assumir o reinado lá do Reino do Norte. Ele foi levantado para fazer justiça à casa de Acabe. Então, Jeú que vai matar aqui Acasias, porque Acasias ele vai se unir com Jorão, que é rei. Jorão é reino do Reino do Norte. E esse aqui, Acasias, está assumindo o Reino do Sul, tá?
Então, Acasias vai lá ajudar Jorão, ou vê-lo, né, numa batalha que houve contra os sírios, que Jorão fica ferido, e Acasias vai descer para poder, porque, no fundo, eram quase parentes, né? Então, vai até a casa de Jorão, e nesse íntere que chega Jeú e mata Jorão, e também mata Acasias. A gente vai ver isso no decorrer do texto. Então, vamos ler só o 22 aqui para a gente entrar em Atalia. Lá no verso 3 está dizendo assim, sua mãe, desculpa, verso 3 do capítulo 22 de 2 Crônicas, sua mãe, filha de Onri, aqui é filha, quer dizer aqui nem sempre, tá? Porque vocês podem olhar o texto e falar assim, poxa, ela não é filha de Jeorão? Ela não é filha de Acabe? Por que está dizendo que aqui é filha de Onri? Onri era o avô. Então, na tradução hebraica, às vezes é tratado, né, lá, o parentesco, ele é tratado como se fosse filho. Que, às vezes, Deus vai se referir a Davi aqui, ou à nação judaica, né? Alguns deles vão dizer assim, meu pai Davi. Na verdade, ele não foi pai, ele é dessa linhagem, né? É o ascendente. Então, nesse tratamento judaico, vocês vão ver, às vezes, pode confundir a cabeça de vocês. Olha, está dizendo que é filho de Onri ou não é filho de Acabe? Não, Onri era avô. Então, o avô, às vezes, ele é tratado como pai, dado o aconselhamento, tá? Então, aqui, ó, filha de Onri chamava-se Atalia, ela aparecendo aqui. Ele quem? Acasias andou no caminho da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Por isso que esse homem aqui, Acasias, vai ser morto. Começa a andar na idolatria dos reis de Israel, reinando sobre o reino de Judá. Sofreu a influência da sua mãe, porque era aconselhado por ela. E ele é morto por Jeú. Então, para a gente dar só para vocês terem uma ideia onde a gente está na história. Então, depois da morte de Acasias, a gente vai ver, olhou o texto aqui, lá, eu li para vocês no capítulo 10, aí o versículo eu li logo no início. Vamos pular para lá, senão não dá tempo de falar tudo que eu tenho. Então, no capítulo 10, versículo 10 do capítulo 22, diz assim, vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, porque eu falei para vocês que Jeú matou, né? Depois já ver na história mais à frente, o que ela faz? O que ela faz? Qual é o primeiro ato dela aí? Hã? Imitando a quem? Quem fez isso? Falei para vocês ainda agora, quem fez isso? Ó, exatamente, o primeiro ato de Jorão, a Atalia faz a mesma coisa. Então, a gente sabe que a Atalia já estava influenciando seu marido, né? Quando ele assume, ele mata também todos os concorrentes, e aqui ela faz a mesma coisa. Uma avó matando todos os netos. Dá para imaginar isso? Da família dele. Levantou e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Aqui que eu falei para vocês. Há o diabo concorrendo aqui com as profecias do Senhor. Por quê? Deus não falou que não faltaria sucessor em Davi? E o reino não são de Davi? E a Atalia é da onde? A Atalia vem do reino do norte, que é filha de Acabe. Então, ela aqui está tentando interromper, ela consegue aqui por pouco tempo interromper, né? Para desacreditar essa profecia. Mata, então, vou matar todo mundo e aqui eu vou reinar. Não sabia ela, é claro que incentivaram por Satanás, querendo acabar com a profecia do Senhor. Então, por 6 anos, a gente vai ver o que vai acontecer aqui. Então, o que ela faz? Mata todos os seus concorrentes. Mata todos mesmo? Não. Sobrou um, olha aí. Então, já adiantou aqui. Ó. Então, aparece uma outra personagem aqui nessa história. Quem é? Lá no verso 11 diz assim, mas Jeozabeate, filha do rei, tomou Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a sua ama numa câmara interior. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, ela era sobrinho dela, né? Escondeu de Atalia e não foi morto. Joás esteve com eles 6 anos na casa de Deus e Atalia reinou o país. Então, a gente entende aqui que Atalia, quando assume esse reino, o reino dela vai durar 6 anos. Então, Jeozabeate, a gente pode dizer aqui,
foi instrumento nas mãos de Deus, essa sobrinha, né? Sabendo que toda a linhagem real estava sendo destruída, pega esse menino, que tinha aproximadamente, deveria ter 1 ano de idade, né? Através do conselho de Jeoiada. Quem era Jeoiada? Era o sacerdote que servia naquela época a Judá. Então, ela era a esposa dele. E, junto com o auxílio dele, esconde esse menino numa câmara interior e ali o alimenta por 6 anos, enquanto essa mulher está reinando. Bênçãos nas mãos de Deus, olha aí. Outra coisa que a gente aprende aqui. Bênçãos nas mãos de Deus. O que essa mulher, quais são as qualidades de Jeozabeate a gente pode tirar para as nossas vidas? O que a gente pode colher aí? Ela preservou a linhagem de Davi, né? Isso, o que a gente encontra? É verdade isso. Qual o perfil dessa mulher? O que a gente encontra? O que a gente aprende com ela? Quais são as qualidades? Vamos lá. Medrosa? Não, corajosa. Era fácil fazer isso? Se a rainha lá, a mãe, pegasse ou descobrisse, o que ia acontecer? Coragem. Então a gente aprende aqui que quando o homem ou a mulher que temem a Deus, ele deve ser corajoso. Temer totalmente só a Deus. O temor deve ser especificamente, cegamente, só a Ele. Cabe, mais ninguém. Desobedeceu, a gente pode dizer assim para os nossos dias, uma autoridade, não é isso? Ela não obedeceu, escondeu. A gente conhece Romanos capítulo 13, não conhecemos? A gente conhece Romanos capítulo 13, que a gente deve orar, né? E respeitar as autoridades constituídas. Está lá Paulo falando a Romanos. Mas tem algumas exceções para isso. A gente olha para Atos capítulo 5, a partir do verso 27, quando Pedro lá aparece diante do Sinédrio, o que ele faz? Refuta o Sinédrio, a autoridade constituída daquela época. Então, por quê? Porque quando a autoridade constituída se corrompe e vai contra o princípio de Deus, ela não mais é passível de ser obedecida, honrada. Porque ela contraria os princípios bíblicos. Tanto é que Pedro, a partir de Atos capítulo 5, do 27 ao 32, vai confrontar o Sinédrio, como eles são repreendidos para que não mais pregassem, e Pedro vai dizer uma coisa interessante: mas antes importa obedecer a quem? Aos homens de que é Deus, não é isso? Mas antes importa obedecer a Deus de que aos homens. Então, a gente aprende na vida dessa mulher aqui, coragem. Uma mulher que tinha compromisso com Deus. Ouvia Deus através do seu marido, que era o sacerdote. Foi instruída nos caminhos de Deus e preservava os seus ensinamentos, ainda que a situação poderia ser esdrúxula, até a sua vida sendo colocada a risco. Se manteve fiel. Então, a qualidade dessa mulher: corajosa, temente a Deus, uma mulher que não retrocedia, até vendo as situações catastróficas contra ela própria ou contra os seus parentes. Jamais. Então, jamais, irmão, retroceda diante de quem? Escolher obedecer a Deus, escolher obedecer a Deus ou obedecer aos homens. De uma forma que, quando os ensinamentos de qualquer autoridade ou qualquer ordem contrariar os princípios bíblicos, deva eu e você escolher obedecer a Deus. Ainda que a minha vida ou a sua vida possa correr risco. Jamais desobedeçam. A gente vê isso também lá em Apocalipse capítulo 2, no verso 10. Não é isso? Põe aí para a gente, Tiago. Olha só o que estava acontecendo lá naquela época. Não tem mais coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo lançará algum de vós aonde? Na prisão, lá. Para quê? Para serem postos à prova. E tereis tribulações de 10 dias. Olha lá. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Olha aí, a instrução de Deus para aquela igreja. Para os irmãos daquela igreja que estavam sofrendo perseguições. Vocês vão ser lançados na prisão. O diabo vai fazer isso para prová-lo. Vocês terão tribulação de 10 dias. Mas permaneçam fiéis. E eu lhes darei a coroa da vida. Olha aí. Então, até diante de um fato, que eu sou ali, às vezes, confrontado, ameaçado, que a minha vida seja posta a fio da espada, para contrariar os princípios bíblicos, eu fico com os princípios bíblicos. Porque eu sei. Interessante
mas Moisés foi salvo. Tá? Moisés foi salvo. Através da história que nós conhecemos. Né? Sim, isso então, também, verdade. De Deus, então, quando as pessoas pensam que está fazendo uma coisa, não, eu faço, né? E vou acabar com isso, mas não é bem assim. Né? Isso é a intenção do Satanás, é essa maneira. Né? Aí acontece essa história que eu vou contar. Né? E também tem uma história de Jesus, o próprio Jesus. Sim. Que quiseram matar ele, né? Mas os propósitos de Deus não era para ter matado, para morrer. Então o que fizeram? A história que nós conhecemos até. Só que foi do Egito, inclusive, ficou lá e depois voltou. Né? Então a gente aprende que as promessas de Deus, elas nunca falham, sempre vão se manter de pé. Ainda que o diabo tenta concorrer e colocar lá abaixo, não conseguirá. A gente vê nessa história, como o irmão narrou muito bem, vê de Moisés, que era o homem que Deus levantou lá no deserto, e vê Jesus, que também quase foi morto, fugiu para o Egito, a gente sabe disso, através de um anjo. Então Deus preservando a história, é o Senhor da história, usando seus meios lá, até naturais mesmo, né? Usando homens para isso, mas claro, sob a orientação divina. Então, sempre procure obedecer a palavra de Deus. Sempre, irmãos, vale a pena. Porque a gente sabe do nosso futuro, como o nosso futuro já está escrito. O que nos aguarda na eternidade. Está lá, coroa da vida. Então, a gente falou aqui sobre a Atalia como surge, né, na história, e Jeozabeate aqui, que preservou alguém. Então, nesse período, ela começa a reinar. E o autor da lição aqui, lá no ponto 3... já falei sobre a Atalia, falando de Jeozabeate, ele fala que Joás é o coroado rei de Judá. Essa lição é para domingo que vem, mas ela vai puxar esse fio aqui para a próxima lição. Se vocês virarem a página, vocês vão ver aí sobre o rei Joás. Então, Joás foi esse menino que foi preservado durante 6 anos e vai assumir o reinado no 7º ano. E quem ajuda aqui? A gente pode dizer assim, poxa, esse foi uma curiosidade bíblica, né? Esse aqui foi o rei mais novo a assumir o trono, dentro do Reino do Sul. Aqui é a linhagem voltando para o Reino do Sul, tá? Voltando para a linhagem judaica, da tribo de Judá. Então, está aqui voltando para ela. Atalia toma, e durante 6 anos fica com ela, mas Deus intervém e fala, não, a minha promessa vai se cumprir. E esse é preservado, ele vai assumir o trono. Então, por isso que o autor traz isso aqui para um gancho para a lição do próximo domingo. Então, é até interessante ler isso aqui, esse pedacinho da lição. Tá aí, o sacerdote Joiada agiu com grande sabedoria para restabelecer a dinastia de Davi. Lembra disso? Olha aí. No trono de Judá. Ele convocou os levitas da cidade de Judá, né, e os chefes das casas paternas de Israel, e vieram a Jerusalém. E ali os avisou que o rei legítimo lhe seria apresentado. Porque havia uma confusão agora dentro do povo, né? Quantas pessoas lá do Reino do Sul, né, do tribo de Judá, estavam já enfraquecendo contra a promessa que Deus tinha feito da linhagem de Davi. Imagine agora, quantas pessoas lá? Deus não prometeu? Não seria aqui da linhagem de Davi? Como é que ele deixa uma coisa dessa acontecer? Uma mulher que vem usurpar o trono, mata seu concorrente. Como é que esse negócio está se dando? Deus provando, a gente tira uma lição interessante aqui também. O povo não se posiciona. Cadê o povo? Claro, pelas suas misericórdias, Deus levanta homens misericordiosos, que são personagens descritos nos textos bíblicos, que é quem? Jeozabeate, né? E Joiada. Mas o povo, cadê o povo, gente? Fica só reclamando, porque o povo aqui não faz uma rebelião, a gente pode dizer assim, diante de quem? Para confrontar a Atalia. Ficaram com medo, né? Para amedrontar o povo, o primeiro ato dela foi exterminar toda a linhagem, quase toda a linhagem real, só sobra Joás. Então, para intimidar, ela já faz isso, para ninguém dizer que vem aqui me confrontar, o que vai acontecer. E o povo se acovarda. E eu e você, será nesse contexto aqui, seríamos covardes? Dá para vislumbrar a história? Se situa nesse momento, você como povo, vendo tudo acontecer dentro do reino. O governo vai lá, extermina e agora ele toma o poder. Qual seria a sua posição? Qual seria a minha posição? Provavelmente, né? Se acovardaria com medo de ser morto, porque alguém que subiu ao poder era o quê? Um déspota, a gente pode dizer assim, né? Um autocrata, né? Alguém que tomou com força e aqui eliminar todos os concorrentes. Imagine eu.
Mas um homem e uma mulher temente a Deus, ela confronta. Porque aqui a gente viu esses dois personagens aqui, Joiada e Jeozabeate. Não obedeceu à ordem do rei. Mas de uma forma sábia, né? Escondeu o menino até o tempo determinado, que Deus ia levantar esse rei e ela seria eliminada. Fala, irmão. Todas as coisas, eles têm o início e o fim, na verdade. Né? O propósito de Deus, às vezes ele usa situações para chegar no propósito dele. Como aconteceu com Jesus, aconteceu com Moisés, vamos dizer assim. Existe um propósito naquilo lá. Sim. Agora aconteceu a mesma coisa também com essa mulher. Né? Chegou o fim, deixou ela fazer como ela queria ali, mas Deus tinha um propósito. Tinha um propósito. Por isso que nós, hoje, como nós estamos agora, podemos até concordar certas situações, coisa que às vezes nós podemos resolver, nós temos medo. Como o irmão falou, claro, mas existe um propósito de Deus que ele acaba realizando aquele propósito na vida daquilo que ele prometeu através da promessa e tudo mais. Por isso que ali chegou a fim de eliminar. O irmão vai chegar nesse ponto, ele vai eliminar ela para que vai deixar um filho, uma criança ali da linhagem de Davi para continuar. Sim, aqui de forma sábia, como eu falei a vocês, Deus usando duas pessoas para começar a confrontar essa rainha, que achava que agora eu sou dona do poder e a sua presunção agora vai ser colocada abaixo. O que Joiada faz? Convoca todos os sacerdotes, porque aqui houve uma mistura. Como a Thalia seguiu os deuses da sua mãe, ela introduziu também aqui sacerdócios, né, que não eram levitas, para dentro da casa de quem? Para dentro de Judá, para corromper todo o culto. Você quer acabar com a identidade do povo, né, que vai, principalmente a isso, né, tem que eliminar o seu Deus. É o que a Thalia tentou fazer aqui. Tirar o Deus de Jeová dentro do reino de Judá. Então, ela acabando com essa visão dentro para o povo, eliminando isso, trazendo outros deuses, ela corromperia, né, todo Judá, como aqui seu pai estava fazendo também, o seu marido tentou fazer, e dessa forma tomar o poder e se perpetuar nele. Mas se enganou, porque Deus está dirigindo a história. Deus tem seus fiéis, e aqui dois fiéis se levantam. E o que Joiada faz? Convoca os sacerdotes e levitas, os verdadeiros, que eram responsáveis pelo culto e pela ordem dentro do palácio e dentro do templo. Os convocam, porque lá eles cumpriam rituais de tempo, de hora, para trabalhar dentro do templo. Então, ele fala para quem está saindo do seu turno, não sai do seu turno, e os que estavam chegando, reuniu uma capacidade maior de levitas e sacerdotes, porque ele agora, pelas mãos de Deus, ia ascender ao trono, quem? Joás, ia levar ao trono a Joás. E a gente vê aqui, rapidinho, que essa lição é para domingo que vem, por isso eu não aprofundar muito nela, sobre Joás, tá? Então, aqui, rapidinho, para os irmãos verem na revista, ele diz assim, no segundo parágrafo lá do 3, apenas sacerdote levita deveria entrar no templo como mandava a lei. No dia marcado, está lá, Joiada reforçou a guarda das entradas. Quem normalmente sairia, ficou de plantão juntos que entravam. Então, acabou o seu plantão, não sai não, que a gente tem uma missão especial. Os que estavam chegando, iam pegar o turno, se juntem aqui, porque tem uma missão especial que vai acontecer hoje. O que era? E todos estavam armados. Joiada, tudo fez para proteger o jovem príncipe com 7 anos de idade. Está lá em 2 Crônica 23:10. Joás foi coroado e constituído rei de Judá e lhe entregaram o livro do testemunho. Isso que é importante. Esse livro que eu falei para vocês, que todo rei deveria ter, que era uma cópia da lei, e ler diariamente. Todo rei que ascendia ao poder tinha que ter uma cópia do livro da lei para ler diariamente, para não se desviar do caminho do Senhor. Isso aqui que Salomão, ele negligenciou. Então, a primeira coisa lá, livro da lei, entregaram o livro da lei. E o que acontece? Ele é coroado como rei. Aqui, a gente pode entender assim, mas no templo acontece isso? Não. Quando Salomão constrói o templo, ele constrói também o quê? Palácios reais, não é isso? A casa de palácios reais. Então, é um conglomerado que fazia parte, ficava bem próximo. Isso acontece aqui no Palácio Real. A Thalia estava, com certeza, na casa real aqui, e ouviu, dentro do palácio, algum alvoroço, porque a convocação de ascender Joás ao rei
incluía em toque de trombeta dos sacerdotes, anunciando: o rei vive, viva o rei. Você já viu o filme assim, mais ou menos acontecia isso lá. Vamos honrar o rei. Então, aquela alarido do povo despertou quem? Atalia, que estava na casa real. E ela correu para ver o que era, mas já era tarde demais. Já era tarde demais. O rei ascendeu, o povo aderiu, o povo foi chamado, não só os levitas e sacerdotes aqui foram chamados para fazer a segurança do rei, mas também convocou todo o povo, e o povo endossou. E entendeu agora que esse era o rei legítimo da linhagem real de Judá, que cumpriria a promessa de Deus. E esse alarido, quando é ouvido por Atalia, ela vai correr lá para o palácio. Então, o texto aí fala que ela, traição, né? Mas ninguém escuta, dado o alarido aí das trombetas, e também ninguém daria ouvido a ela. Não é traição. Quem usurpou o trono? Era Joás que estava usurpando o trono? Atalia, que é a usurpadora, né? Ele tinha direito a isso, que ele era da linhagem real. Então, ele é coroado como rei, e ela aqui, ela vai ser morta. Não vou me aprofundar muito nesse texto aqui, porque eu falei que domingo que vem tem essa lição. Mas o que começa, então, depois da morte de Atalia e Joás ascende ao poder? Uma coisa que a autora traz para a gente aí da lição, interessante, né? Se o povo estava quase mergulhado na idolatria, dado a sua regente, né? Trazendo cultos pagãos, né? Para dentro da linhagem de Judá, querendo exterminar aqui a pessoa de Deus, agora, quando Joás assume o trono, ele vai fazer o contrário. Vai fazer o quê? Exterminar todos aqueles cultos, aquela idolatria que eram trazidos para aqueles reis, para corromper o reino de Judá. E aí a autora fala exatamente essa aliança e purificação aí. Vamos purificar o templo. Vamos aqui seguir as promessas de Deus e a obediência a Ele para adorar, trazer novamente o culto para dentro de Judá. E aí a autora coloca para a gente aí, seria necessário muito trabalho para ser desfeitos, né? Porque os efeitos eram estarrecedores, a gente sabe disso. 6 anos ela reinou aqui, quanto de idolatria ela não trouxe para dentro de Judá. Quantos não se desviaram a tal ponto que o texto fala aqui que começando em Jorão, o povo foi quase disperso, não havia culto aqui em Jeová. Então, o governo de Atalia, que eu falei aqui, né? Restaurar a lealdade do povo a Deus, Joiada fez aliança entre si, aqui no tomo 4, tá? O povo, o rei, pelo qual seria o povo do Senhor. Sem compromisso sério, as reformas não funcionariam. Então, o povo aderiu, irmãos. Com certeza, Joiada, como um bom dirigente, orientou o povo, trazendo o livro da lei, e esse livro deve ter sido foi lido diante do povo, para ver aonde o povo estava errando. Porque Deus agora não abençoava mais esse reino. E conscientizando o povo, trazendo novamente a adoração a Jeová. Então, irmãos, há uma coisa interessante que a gente olha nessa lição, trazendo para nossos dias, é a leitura da palavra de Deus. O alimento da palavra de Deus para que você não se corrompa. Faça uso diário do livro da lei do Senhor, que é a sua palavra. Leiam diariamente. Esse é o alimento para te fortalecer contra essas astutas, a gente pode dizer, assim como diz Paulo, escrevendo na sua carta em Efésios, contra as astutas ciladas do diabo. Aonde eu vou me fortalecer? É lendo a sua palavra e vendo as suas promessas e a ação de Deus, conhecendo-o melhor, me alimentando da sua palavra, introduzindo o culto na minha vida, porque o culto é a vida. Nós estamos aqui numa celebração, mas o culto não sai de mim. Eu devo estar cultuando a Deus aonde? Alguém diz assim, vamos ao templo para adorar. Isso no Velho Testamento é verdade, né? O culto acontecia lá, então o povo se reunia para culto. Mas hoje é assim? A gente vai ao templo para uma celebração. Onde acontece o culto? Em mim e você. Quando? Todos os dias. Não é no templo que eu não vim na igreja para adorar a Deus. Isso, exatamente. O templo eu e você somos o templo de Deus, não é isso? Então o culto tem que permanecer em mim. Nós viemos a igreja ao templo para uma celebração comunitária, onde nós compartilhamos com nossos irmãos aquelas obras que Deus tem feito em nós. E eu ouvi também dos nossos irmãos as suas súplicas, né, as suas necessidades, interceder uns pelos outros, nessa celebração. Então, a adoração ela tem que ser 24 horas, irmãos.
A nossa vida tem que ser uma vida de adoração, onde quer que estivermos. Onde quer que você vá, ali você tem que adorar a Deus. Você é o templo de Deus, onde Ele deve estabelecer 100% em você. E você é um adorador. Não vem um tempo para adorar, senão a gente vai identificar um Deus localizado, que é só no templo que Ele se manifesta. Não, onde você estiver. Você não se diz um adorador? Então como é que eu faço isso? Através da leitura da sua palavra, conhecendo mais, leitura e vivendo aquilo que eu leio, e através da oração. Oração e leitura da palavra de Deus, é o fortalecimento do crente. É isso que Joel estava implantando agora, trazendo o culto de volta a Jeová para o reino de Judá, para que o povo sofresse aqui agora, né, as influências de quem? De Jeová, e tirasse de si toda aquela idolatria, varresse toda aquela podridão que foi implantada por Atalia. É isso que eu e você devemos fazer nos dias de hoje. Então, cuidado com as diversões, tudo aquilo que o diabo quer tirar a atenção sua e minha para que você não faça, não seja um leitor e praticante da palavra de Deus. Cuidado. Reserve tempos e gaste esse tempo, a gente pode negar, aproveite esse tempo na leitura da palavra de Deus, na oração. Você vai ver quanto você vai crescer, quanto você será esse instrumento nas mãos de Deus, para que pessoas olhando para você sejam pessoas que notem que há algo diferente em você, que é a presença total de Deus. Então, aí a gente vai já partindo para o final da lição, né? A gente vê que a morte de Atalia aí, o povo se alegra porque estava voltando, né, para o culto a Jeová. Deus já começa agora de novo a abençoar o povo, que o povo já estava precavido das suas bênçãos, porque seguiu a idolatria de Atalia. E a gente vê agora, no final aqui, que o povo se alegra. Se alegra por quê? Porque tem intervenção divina. Interessante notar aqui que a gente pode dizer assim, poxa, mas matou? Porque no Deuteronômio capítulo 13, lá no verso 1 ao 10, isso estava na lei, tá? Aquele profeta ou aquela pessoa, o rei, que levasse ao povo a se corromper, distanciando o povo de Deus, lá na lei está dizendo que esse deveria ser exterminado. Depois vocês leiam lá Deuteronômio capítulo 13, do verso 1 ao 10, vocês vão ver isso. Lá já Moisés, quando fez esse discurso ao povo, ele fala, tendo cuidado. Então, se não for, deve ser exterminado, tá? Depois você lê em casa. Então, o povo se alegra aqui quanto a isso. E o autor traz algumas aplicações aqui, meu tempo está acabando, bem rápido para a gente, dessa lição, para a gente tirar para os nossos dias. Quais são elas? Quais são elas? Uma vez que a família agora de Judá, né, está sendo ensinada nos princípios divinos, esses princípios devem ser perpetuados para as suas espécies. Para quem? Seus filhos. Fortalecê-los para que não mais ande aonde? Na obediência daquela mulher que aqui estava corrompendo o culto a Jeová. Então, eu devo ser alguém que ensine meus filhos, né, em todo momento, a não mais olhar para esses deuses e seguir o Deus Jeová. E a autora colocou aqui Atos 16, 31, que é o carcereiro de Filipe, lá que a gente vê a conversão desse carcereiro, né? Onde diz, ela botou 21, que mais é 31, né? Atos 16, 31, lá no finalzinho da lição, o povo se alegra. Ela colocou Salmo 74, mas a gente vai pegar só o finalzinho aí do carcereiro de Filipe, porque é o que eu estou falando para vocês. Quando a cadeia treme lá em capítulo 16 de Filipe, que Paulo está preso com Silas, e o carcereiro ia se matar nesse episódio, Paulo falou, não se mate, não se faça mal a ti, porque nenhum de nós, todos nós estamos aqui, porque quem era responsável pela cadeia naquela época, se os presos escapassem, ele pagava com a vida, né? Então ele ia se matar porque ele falou, um terremoto, todas as portas se abriram, os presos fugiram. E Paulo falou, não, ninguém fugiu, todos nós estamos aqui, não se faça esse mal. Então, ele faz a pergunta ao Paulo, então, o que eu devo fazer para me salvar? E o apóstolo Paulo cita esse texto aí, né, que vocês todos conhecem. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A mensagem que eu trago para você aqui, o apóstolo Paulo falando, é para você e toda a tua linhagem. A salvação não é simplesmente da sua própria vida que aqui está. A salvação contra a condenação eterna que poderia vir sobre você. Então, você crendo em Jesus e a sua casa, vocês serão salvos desse maior julgamento naquele grande dia. Isso que o apóstolo Paulo está falando para eles. Então, por isso que a autora traz isso, para eu me perpetuar no ensinamento para meus filhos e netos, até onde eu estiver vida. E aí eles passando também para as suas gerações. Então, quais são as conclusões que a gente pode tirar aqui
para essa lição de hoje que possamos aplicar nas nossas vidas. Primeiro, eu falei para vocês que a gente conhece Romanos capítulo 13, né? Mas quando os governantes e autoridades aqui, que elas são contrários aos mandamentos e princípios divinos, devem ser confrontadas à luz da palavra de Deus. Então, se posicione, ainda que a sua vida possa ser colocada a risco. Quando a gente tirou a lição aqui de Jeozabeate, né? Junto com Joiada, contrariando um princípio da rainha que tinha usurpado o poder, que é a Atalia. Então, se posicione. Se o governo hoje instituir aqui na nossa nação, nenhum crente não pode mais pregar, a Bíblia não pode ser lida, o que você vai fazer? Ah, tá certo, vamos rasgar. Tem que rasgar e queimar as Bíblias, como acontece em alguns países hoje. A gente sabe que acontece, né? Alguns países lá do Oriente. Como é que você se posicionaria? Ficaria com medo, acuado? Se posicione. Seja um cristão autêntico. Jamais negocie com o pecado ou com alguém que possa querer colocar a sua vida em risco, contrariando os princípios divinos. Jamais. Por isso que eu estou dizendo, de que forma eu vou me posicionar? Discutir? Não. A palavra de Deus. Na hora de eu posicionar, você se posicionar, você vai se posicionar frente à palavra de Deus, seguindo as orientações da palavra de Deus, dizendo para esta pessoa, eu não faço isso, isso não é lícito, por isso, porque a palavra de Deus assim diz. E quem mais que a gente pode tirar? Amor ao próximo. Está na nossa lição? Está. Quem exerceu esse amor ao próximo? Amor ao próximo é cuidando de todos, principalmente dos mais vulneráveis. Quem é que fez isso? São esses dois nomes. Jeozabeate e Jeozeba. Exatamente. Ela fez isso. Por amor ao seu sobrinho, escondeu, né, na câmara por 6 anos junto com Jeoiada e o alimentou. Você ama o próximo? Será que você daria a vida para o próximo? João, quando escreve o seu Evangelho, capítulo 15, verso 13, né, ninguém tem maior amor do que esse, que dar a vida pelos seus amigos. Olha lá, você daria? Se possível fosse? Não é simplesmente pelos seus. Não é simplesmente pelos seus. O que a gente pode dizer aqui? Porque a Bíblia, às vezes, em Gálatas mesmo, 6, 9, 10, coloca lá. Você pode pegar esses ensinamentos e dizer assim, mas tem que ser os domésticos da fé, tem que ser os da minha casa, olha lá. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo faremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a alguns. O texto está dizendo isso? Façamos o bem a quem? A todos, mas principalmente aos domésticos da fé, né? Ou da família de Deus, a gente pode dizer isso. Porque alguém pode dizer assim, eu tenho que fazer o bem, mas só da família. Não, todos, principalmente por quê? Porque você tem que começar onde? O seu testemunho, na sua casa, não é isso? 1 Timóteo, capítulo 5, lá no verso 8, há um texto bem interessante também. Bota para a gente ver, Tiago, olha só. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que um descrente. Então, se eu negligencio, né, cuidar dos meus para cuidar de fora, eu sou pior que incrédulo. Então, um exemplo maior tem que começar em casa e ele ser o quê? Espraiado, né? Pode ser assim, contagiado, difundido, propagado para quem está próximo, para aqueles que eu conheço. Por isso que o amor é o amor ao próximo. Ela fez isso? Fez. Olha só, o ato dela aqui, o que aconteceu? Dessa mulher corajosa, mostrou amor ao próximo, beneficiou todo o reino de Judá, ascendeu alguém da linhagem da tribo de Judá ao poder, que é Joás. Olha aí. E que mais? E o último que a gente aprende? Como servos santos e obedientes a Deus, devemos ser exemplo para a nossa geração. Devemos ser, olha a responsabilidade. Ela hoje é tratada como exemplo para nós. Jeozeba e Joiada. Não foi exemplo para aquela nação? Foi exemplo para aquela nação e exemplo para nós hoje. Você deve ser o exemplo. Bota para a gente terminar aí, por favor, Efésios capítulo 4, versos 22 a 29. Olha bem o que o apóstolo Paulo fala.
No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei com o velho homem que se corrompe segundo as suas concupiscências e engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça, retidão, procedeste da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha que cuidar ao necessitado. Olha lá, acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça que o ouvem. Viram? Esse é o perfil. Então, se eu tenho dúvida como eu devo me portar, leia esse texto aqui, internalize na sua vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5,17 está lá, não é isso? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então você é novo, você é nova, você deve servir de exemplo às gerações futuras. O legado que você deixa é a vida de retidão diante de Deus. Escolha isso sempre. Então, novamente, voltando, hoje comemora aí o Brasil, o Dia das Mães. O agradecimento você tem que fazer porque foi educado por ela e criado até hoje, e alguns tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus através dela. Então louve a vida dessas pessoas, que foram instrumentos e bênçãos nas mãos de Deus, para que eu e você conhecessem a Jesus. Apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta a Timóteo, ele fala sobre isso, né? A fé de Timóteo veio de onde? A fé de Timóteo, mas veio de onde? De quem você recebeu esta instrução, Timóteo? O apóstolo Paulo sabia. De quem? Da sua avó Lóide, da sua mãe Eunice. As mulheres formadoras de caráter. Não louve essas pessoas. E seja você também, mais tarde, o exemplo para seus filhos e para a sua geração. Para que Deus seja louvado através daquilo que você é, daquilo que você faz em obediência plena ao caráter, ao seu caráter. Então, louve esse Deus por essa oportunidade que você tem hoje, de ser exemplo, ser nas mãos de Deus instrumento, para que Deus seja conhecido na sua geração. Não é para você se envaidecer, você ter um nome na história, mas que Deus, através de você, seja conhecido. É o maior privilégio do crente. Que o apóstolo Paulo, ao encerrando a sua carta e a sua vida, ele não, em modo nenhum das suas cartas, vai arrogar para si, dizendo que ele era a pessoa da história. Não. Em todos os seus ensinamentos, ele dizia que eu prego não a outro, mas a Cristo ressuscitado. E no final da sua carreira, que vocês todos conhecem lá, na sua última carta, texto mais conhecido mesmo, Tiago capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 7, né? Ele fala que já está sendo derramada a libação. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha aí. Eu fui exemplo nas mãos de Deus e tive esse privilégio, para que até aqui Deus me guiasse, deixando meus exemplos de pregação para a igreja. Isso que ele estava falando, em outras palavras. Porque agora eu vou embora. Receber a coroa da justiça que está preparada para mim, o qual o Senhor naquele dia dará, não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Então, esse é o exemplo que eu devo deixar. O maior tesouro eu vou receber lá, mas também parte dele fica aqui, do exemplo, para que outras pessoas sejam contagiadas de conhecer esse grande Deus. E num dia, lá no final, todos nos encontrarmos e dizer, valeu a pena. Deus é fiel, a sua promessa está se cumprindo. Naquele dia você vai louvá-lo, engrandecer por isso. Amém, irmãos? Então passei só hoje 7 minutinhos ali, tá? Então Deus continua abençoando, viu? Alguma pergunta sobre essa lição? Dúvida aí que ficou? Eu anotei algumas dúvidas aqui, mas não era bem pertinente para levantar sobre os nomes, Jeroboão, Jeorão aqui, mas se vocês quiserem, depois eu dou para vocês. Sobre a lição não, irmão, mas
A minha sugestão seria que os irmãos estudassem mais um pouco toda essa história, os propósitos deles, toda essa história. Nós estamos simplesmente assim no corredor das personagens que Deus usou, como essa Thalia e tal. Mas a gente fala muito na tribo de Judá, Davi, a tribo de Judá, né? Então não procure ver essa Judá. Judá também tem uma história interessante, tá? E lá Deus providenciou alguma coisa para que a promessa dele e os propósitos dele continuassem, porque ele foi casado e os filhos dele foi simplesmente exterminado. Isso. Então os irmãos vão entender como é que foi essa coisa, né? O que aconteceu. É uma história bem interessante lá. Assim como a história de José é bonita, a de Judá também é interessante. Tanto que a tribo de Judá permaneceu. E nós falamos da tribo de Judá até hoje. A Bíblia fala o tempo todo da tribo de Judá, né? A casa de Davi. Por que a casa de Davi? Foi lá que Davi nasceu em Belém. Ele é um belenista, né? Jesus também nasceu em Belém. Quer dizer, é uma coisa que me chama a atenção, pelo menos para mim, né? E me leva a fazer uma reflexão, um estudo em relação a isso. Que se alguém perguntar para você alguma coisa sobre isso, você tem que saber, pelo menos, dizer alguma coisa em relação a isso. Essa é uma sugestão, eu estou falando da lição. Não, está certo. Né? Bem notado, que irmãos tem que se aprofundar no texto mesmo para encontrar o fio da meada da história, para não ficar... Porque a gente fala assim, vamos estudar hoje sobre Salomão. Tá, mas quem foi Salomão? Se eu não digo quem foi, e só simplesmente vou discorrer sobre os seus atos, o pessoal vai... Quem entra aqui no templo hoje, né, que não é crente, mas está aí, quem é esse cara? Quem foi esse cara? Ele falou só porque ele fez isso. Não. Então, é bom voltar na história e ver de onde nasce esse personagem, né, e ver a ação de Deus na mão desse personagem bíblico e quais são os propósitos de Deus na vida... Quais foram os propósitos de Deus na vida desse personagem. É bom estudar assim. E é interessante saber, irmão, o seguinte, que o livro de Mateus, né, no capítulo 1, todo o capítulo 1 fala da geração... Genealogia. A genealogia, né? Que vem de Judá, está lá, né? Está lá o resultado, né? Apesar de que houve duas... escravidão, né? O pessoal do norte foi escravizado pelos sírios. O pessoal foi embora para os sírios e tomou conta, né, do povo judeu, que é aquele povo do norte lá, né? O povo de Israel. Foram todos escravizados. Só sobrou Judá, lá embaixo do sul. Mas, no decorrer do tempo, o próprio reino do sul também se corrompeu. E quem tomou conta? A Babilônia. Babilônia. E a Babilônia veio, tomou Judá e o reino dos sírios. Tem uma lição sobre isso. Extermínio do reino do norte e do sul. Tem que considerar, irmão, também que depois disso veio os médios dos persas, que também tomou conta do reino de Babilônia, dos sírios, que foram os médios persas. Impérios do passado, né? Quer dizer, é uma coisa interessante a gente ler isso, né? Para você sentir como é que a coisa está funcionando. Né? Porque é muito superficial você pegar um livro desse tamanho aqui dessa grossura e ler um trecho, né? E se não fizer um estudo mais detalhado, você não vai entender nada, né? Bom estudo mesmo, as lições que a gente vai falar sobre isso, né? Como o irmão falou ali, Israel unificado, que a gente já estudou aqui, nos reinos lá de Saul, Davi e Salomão, destrui agora separado e vai acabar. Esses dois reinos vão acabar, vocês vão ver isso, está na lição, tem lição sobre isso. Depois vai tornar uma nação de novo, lá na frente. Então, a gente vai ver a mão de Deus no decorrer desses reinos que a gente está estudando. Então, não deixe de estudar as lições, tá? Tem lições especificamente sobre isso. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar mais uma vez.